Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana, eu sou plantonista de Química do Poliedro e hoje a gente vai resolver esse exercício junto, tá? Esse exercício a gente vai precisar retomar o que é o conceito de emparelhamento e desemparelhamento. Vou tentar fazer isso de uma forma mais resumida possível pra gente conseguir relembrar isso, senão a gente não consegue resolver esse exercício, tá bom? Vamos ler o exercício, depois a gente retoma, vamos lá. O subnível D de um átomo em seu estado fundamental tem 4 elétrons desemparelhados. O número de elétrons que existem no nível ou na camada, né, a qual pertence esse subnível é. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é que se nessa camada tem um subnível D, eu já posso eliminar duas camadas tipo, certeiras, assim, certeza que não vai ser ela. Por quê? Porque eu nem tenho subnível D. Então eu já consigo eliminar aqui camada, a camada K e a camada L. Como que pode ser essas camadas se eu nem tenho D? Então tá errado aqui, tá? Já elimino a K e a L, tá? O restante pode ser, tá? E aí a gente vai identificar como a gente vai selecionar a camada, que ele não pede pra gente identificar a camada, então isso é mais tranquilo. Mas a gente precisa ter um insight do que significa falar de elétrons desemparelhados em tal subnível. Gente, primeiro, sempre quando eu falo de elétrons desemparelhados em um determinado subnível, significa que aquele subnível é o último que está na tentativa de ser preenchido. Então, se eu falo para vocês que no subnível D tem 4 elétrons desemparelhados, é o último que eu estou preenchendo. Não vai ter mais subníveis depois dele. Então, gente, se vocês olharem para a linha de distribuição aqui, né? Seguindo a linha de distribuição, eu já eliminei a camada K e L, tá? Não importa, por exemplo, se eu estou falando da camada M, N, P, O, P, K. Q, perdão, né? Então, isso não é significante para o exercício. Mas significa que eu sempre vou ter que parar na camada, no subnível D, tá? Então, não importa de qual camada eu estiver falando, a hora que eu estiver realizando a distribuição, né, a hora que eu olhar para a camada, eu vou parar de distribuir, né, ou melhor, o último subnível a ser distribuído vai ser o subnível D, tá bom? Então, agora se eu olhar, por exemplo, para a camada M, né, o último que eu estaria completando seria o D. Se eu olhar para N, o último que estaria sendo completado seria o D. Se eu olhar para o O último completado seria o D e assim por diante. Então, se você olhar aqui, né, comparar M, N, O, P, você vai entender onde eu quero chegar. Que o máximo de elétrons que eu teria, parando nesse D, né, gente, considerando que no S cabe 2, no P cabe 6 e no D cabe 10, independente para M, N, O ou P, o máximo de elétrons que eu teria seria 10, né, do D, mais 6 do P, mais 2 do S, seriam 18 elétrons, certo? Então, eu quero que vocês primeiro observem isso, tá? Sempre quando eu falar que o elétron está desemparelhado naquele subnível, é o último subnível que eu vou terminar naquela camada, tá bom? Então, todas essas camadas, independente de qual for, tanto que ele não te pergunta a camada, porque isso não é importante nesse momento, eu sei que essa camada vai ter que terminar com aquele subnível que eu tô tratando, tá? Então, por isso que independente se eu tô falando da MNOP, eu estou falando de 18 elétrons no máximo, tá? Isso se eu considerar o S com 2, o P com 6 e o D com 10. Só que a gente sabe que o D não vai ter 10. Nossa, Mari, como a gente sabe que o D não vai ter 10? Vamos lá. Falei que esse exercício era complexo, né? Vamos entender por quê. Agora a gente precisa lembrar, né, o que seria um elétron emparelhado e um elétron desemparelhado. Primeiro, você já deve que lembrar que se a gente está falando de desemparelhamento de elétrons naquele subnível, é onde ou melhor, é o último subnível que está sendo preenchido e que vai ser preenchido ou não, tá bom? Não vou mais ter subníveis além desse, beleza? Nessa camada. Então, esse é um ponto muito importante. O segundo ponto é a gente entender o que é esse emparelhamento ou esse desemparelhamento. Vamos lá, gente. Lembre-se do modelo das caixas, é um nome fofinho para esse modelo, tá bom? Quando a gente fala de orbital, geralmente a gente fala mais desse modelo quando a gente está falando de hibridização de carbono, tá? A gente usa bastante esse modelo para explicar. Mas esse modelo explica muitas coisas, tá bom? Então é só relembrando. Lembrando que aqui não é hibridização, tá? Só dei esse exemplo para te mostrar que a gente usa esse modelo para explicar outros conceitos da química. Gente, quando a gente fala que num orbital S ou no subnível S cabem 2 elétrons, né? Eu posso representar isso na forma desse modelinho que vocês estão vendo. Cada caixa cabem 2 elétrons. Então, se eu falar para vocês assim, que no subnível S cabem 2, eu preciso de uma caixa só, porque se cada caixa cabe 2 elétrons, basta uma caixa para eu completar esses elétrons, esse máximo de elétrons, né? Já no P, cabem no máximo 6 elétrons. Então,
3 caixas comportariam esse máximo de 6 elétrons, beleza? Já que cabem 2 em cada. Pro D é a mesma coisa, cabem 10 no máximo, então eu preciso de 5 caixas, já que cabem 2 em cada. Ficou claro isso? Espero que sim. Então imagine, gente, por exemplo, se eu tiver um elétron só no orbital S, eu vou ter um modelinho assim, ó. Sempre tem que colocar primeiro o elétron viradinho para cima, fechou? Então aqui eu estou representando um elétron apenas no orbital S, ou no subnível S, depende de qual forma de conceito a gente está usando aqui. Se eu quiser dizer para vocês que o orbital S está completo, eu vou ter que colocar mais um elétron aqui, ó. Só que aqui eu já coloco um elétron viradinho para baixo. Então, eu sempre preencho um para cima e depois um para baixo, no caso, quando eu tiver uma caixinha só. E agora, se eu tiver, no caso do P, que eu tenho 3 caixinhas. Gente, lembra que no P cabem no máximo 6. Vou dar um exemplo hipotético, tá? Muito hipotético, assim. Eu quero falar que eu tenho 4 elétrons no P, tá? Então, eu quero falar que eu tenho 4 elétrons nesse P. Como que eu represento isso? Eu vou colocar os elétrons aqui e preste atenção na distribuição, tá? Um elétron para cima, 1, 2, 3, 4, certo? Nossa, Mari, mas por que você fez assim? Porque primeiro, gente, a gente precisa preencher todos os quadrados para depois vir completando esses quadrados. Nossa, sério? Sim. Gente, primeiro eu preencho todos os quadrados colocando um para cima, conforme eu fiz, e depois eu preencho os viradinhos para baixo conforme a solicitação de elétrons que eu tô falando, tá? Então, esse seria um P4. E um P6, ó. Um P6 não, perdão, um P5. P5 eu seguiria o mesmo raciocínio, só que agora eu vou colocar o quê? Eu vou colocar um elétron aqui a mais, tá vendo? E olha que doideira, gente. Aqui a gente vai lembrar do conceito de emparelhamento e desemparelhamento. Ó, se a pessoa está desempregada, ela está sem emprego, concorda comigo? Então, se a pessoa está desemparelhada, ela está sem um par. Quem desses aí está sem um par? Esse cara aqui, né? Esse cara tá sem um parzinho. Ele tá sem o par de elétron dele, né? Ele não tem um par, ele tá sozinho. Então, esse cara é um elétron desemparelhado. E quem está com um par, a gente chama de elétron emparelhado, que no caso seriam esses caras aqui, né? E esses aqui, tá bom? Então, sempre quando o elétron estiver sozinho, a gente chama de desemparelhado, porque ele não tem o par dele. Quando ele estiver junto, ele vai estar emparelhado, fechou? Então, esse cara aqui, por exemplo, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, seria um P5, tá bom? P6, né? Eu simplesmente colocaria o 6 aqui e adicionaria mais um aqui embaixo, mas eu não quero chegar nisso ainda. Agora, vamos pro D, gente? No caso do D, existem só algumas opções de eu ter 4 elétrons desemparelhados. Como assim, gente? Ó, pensa comigo. Se ele tiver um elétron, tá? Se o D tiver um elétron, ele vai estar assim. As caixinhas que estão vazias, a gente ignora, tá? Quando elas estão vazias, a gente não conta elas, mas a gente precisa preenchê-las conforme a gente vai tendo elétrons. Então, se eu olhasse para aqui, eu teria um elétron desemparelhado, só que eu preciso de 4. Então, se eu tiver um D2, eu tenho 2 elétrons emparelhados, ainda não é o que eu quero. Se eu tiver 3, eu tenho 3 elétrons desemparelhados, também não é o que eu quero. Se eu tiver 4, opa, agora eu tenho 4 elétrons desemparelhados. Lembra que essa caixinha vazia a gente, né, não conta, né? A gente sempre olha para onde tem elétron. Então, eu chegaria numa opção, né, do exercício pensando num D4, né, que é um D com 4 elétrons. Mas existe outra possibilidade de ter 4 elétrons desemparelhados? Sim, gente. Vamos lá. Qual seria a outra possibilidade? Ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Mais um eu teria 5. Preenchi todos os quadradinhos, agora eu começo a preencher os elétrons invertidos, né? Então, vamos lá. Agora eu tenho um D6. Gente, vamos contar? Ó, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Esse D6, gente, observe comigo. Quantos elétrons desemparelhados eu tenho agora? 1, 2, 3, 4, que também respeita o que o meu exercício está pedindo. Mas eu tenho um emparelhado, então tá certo, gente. Sabe? Porque não importa se você tem emparelhados ou não. O que importa é a quantidade de desemparelhados, tá? Então, eu poderia tanto ter um D4, tanto um D6. Vamos testar um D7 para vocês verem que aí já não dá mais? Ó, no D7, então, eu preencho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Quantos elétrons desemparelhados eu tenho agora? 1, 2, 3. Pronto, já passou do número que eu tinha que ter. Então, eu só vou poder ter no D ou 4 ou 6 elétrons para respeitar esses 4 elétrons desemparelhados. Gente, eu sei que é confuso, mas
Infelizmente, é assim que pode tentar ficar mais claro na cabeça de vocês, tá bom? Espero que tenha ficado mais claro. Vamos continuar. Então, gente, se parou no D, ou ele vai parar na forma D4, ou ele vai parar na forma D6, certo? Só que para isso acontecer, o orbital S precisa estar preenchido e o P também. Então, seria, por exemplo, 3S2, porque ele tem que estar completamente preenchido para chegar no D. 6P6, né? Aqui também é a mesma coisa. 2S2, porque ele precisa estar totalmente preenchido para chegar no D, tá? E aí, esse D, ou ele vai ser D4, ou ele vai ser D6. Se ele for D4, quantos elétrons ele vai ter? Quantos elétrons essa camada vai ter? Ó, aqui dá 10, 12. Então, ou ele vai ter 12, certo? Se tiver um D4. Então, vou até anotar aqui, né? Se for D4, ele vai ter 12. E se for um D6, ele vai ter, aí eu conto 6 com 6, 12, com mais 2, 14. Então, ele vai ter aqui 14 se for um D6. Importa eu olhar em qual camada? Não, não importa. Opa, perdão, 14, né? 14, certinho. Importa eu olhar em qual camada eu tô trabalhando? Não, porque todos têm que parar nesse D. Então, não importa se eu olhar para M, N, O, P, eu sempre vou ter que parar no D, né, gente? Então, eu preciso testar se eu tiver 4, se eu tiver 6 elétrons, que vai dar justamente a alternativa C. Tá bom, gente? Espero ter ajudado. Me estendi um pouco, porque esse exercício é realmente um exercício complexo, que a gente precisa relembrar alguns conceitos que às vezes ainda não está claro na nossa cabeça. E eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Bons estudos e estamos juntos!